Teotihuacan, o lugar onde nascem os deuses, foi um dos maiores centros urbanos e comerciais da América Central pré-colombiana. Localizada a 48 quilômetros nordeste da atual cidade do México, as hoje imponentes ruínas permanecem como um dos maiores mistérios do mundo arqueológico. Para se ter uma ideia, algumas das perguntas que permanecem sem resposta são: qual povo ou civilização a construiu? Qual era o seu real nome? O que fez esse império colapsar e para onde foram? Assista esse vídeo para entender um pouco mais sobre o que se sabe desse lugar maravilhoso. Chegando aqui no pistão, deu para ver que tá lotado. Vamos ver o que nos aguarda em Teotihuacan. Bom, pessoal, chegamos aqui, né, estamos entrando ainda dentro de Teotihuacan, mas olha como é que tem algumas diferenças nos lugares que foram restaurados e nos lugares, né, bem rústicos, quando realmente foi construído. Isso daqui é um exemplo, né, da restauração. Você consegue ver que são tijolos, digamos assim, né, são pedras que se parecem muito mais com tijolos, enquanto antigamente, não, você já consegue ver que são pedras, as pedras que eles encontravam no caminho mesmo. Um outro ponto também que é bacana de mostrar, isso daqui é pintura da época, né? Vermelhinho, não sei exatamente o que usaram para fazer essa cor, acho que alguma fruta, algo assim. Pintura bem mal acabada, infelizmente, pelo tempo, né? Mas de antigamente, da época que realmente estava sendo construída. A gente entrou aqui dentro do palácio, e aqui no palácio você consegue ver ali, ó, algumas das pinturas daquela época. Essas estão bem melhores conservadas do que as outras. Ali a gente consegue ver essa figura aqui, ó. Basicamente é a figura do jaguar. O jaguar, que é uma pessoa, e aí o que está saindo de dentro da boca dele é a língua, né? A língua é sabedoria. E aí pelo fato de ter duas línguas, né? Tem uma saindo e aí tem a outra língua saindo, é como se fosse sabedoria máxima. E ali a parte das plumas do tocado vai mostrar também um pouco a autoridade dos jaguares. Uma coisa que é muito interessante, essa região aqui é a região onde os guerreiros jaguares davam os discursos, né, para a nobreza, para as pessoas, para elas adquirirem conhecimento. Eles ficavam mais ou menos sentados ali. Interessante mencionar que esses discursos eram dados também bem aqui na região dos quartos da nobreza. E aí aqui a gente consegue ver um pouquinho da arquitetura da época. Uma coisa que eu acho incrível é o seguinte: aquela figura ali, você pode ver que está tomando, como se fosse de um jarro, ela está tomando, não é tequila, não é mezcal, mas sim ela está tomando sabedoria. Ela está aprendendo, então é muito importante ela se manter nutrida. E aí você vê ali, digamos assim, dentro dela e até passando pela cauda, são vários jarros que ela já tomou. Ou seja, muito conhecimento que ela adquiriu. Ponto interessante aí da gente mencionar. Aqui, ó, é onde dormia, onde ficava o imperador. E aqui vocês podem ver que esse lugar específico tem justo o conhecimento. Aquela jarra que o jaguar estava bebendo, aqui ela sendo representada. O conhecimento é o poder, né, naquela época e hoje também. Uma coisa que eu achei muito foda é o seguinte: eu achei que era feito pela restauração, etc, mas não. Essa proteção que foi feita na época, isso daqui, essa franjinha, construíram para quando a chuva batesse, né, enfim, caísse, ela protegesse os murais, né, para que não pegasse, enfim, e acabasse com a tinta. Loucura como é que eles pensavam em tudo naquela época já, né? Aqui era o Pátio dos Pilares, que era um dos lugares onde se discutia, né, onde a nobreza, as pessoas mais altas hierarquicamente, até porque a gente está no segundo andar, então tem toda essa questão de hierarquia também, vinham aqui, discutiam, tinham um conselho para trocar ideias e conhecimento. E aqui, essa figura que a gente consegue ver é uma representação do Tlatelolco, né, que seria talvez o deus deles na época. E a gente vê a figura de um pássaro, que achei muito curioso a indagação que o Oscar Guia fez, que é o seguinte: esse pássaro,
né? Um pássaro muito similar a ele também é visto na coroa de Tutankhamon. Mas, poxa, é uma cultura muito longe dessa daqui que a gente está falando da Mesoamérica. A gente está falando do Egito. E a gente vê um pássaro, não sei se é o mesmo, mas é um pássaro bem parecido. Na coroa dele, a gente vê aqui, né, de onde vem essa adoração. Será que é o mesmo pássaro? Será que não é? O que vocês acham? Se vocês souberem também, comenta aí abaixo nos comentários para ajudar a gente a conhecer um pouquinho mais. E um ponto interessante também que a gente vê, a cor vermelha, ela está muito presente o tempo todo. De onde vem? Por que vermelho? Simples. Os povos daquela época tinham muita adoração com a natureza. Então a gente consegue ver que a terra é representada pela cor vermelha na hora das pinturas. Essa escadinha aqui eu vou te falar, viu? Íngreme. Eu tô aqui tranquilão. A Kombi que eu fiz, instrumento Ocarina. José el crack de la Ocarina. O José, ele é o cara que faz na mão isso daqui. Ele, né, deixa no jeitinho. Sí, mira. Ahí está el callo. Não é realmente. Sí. Bom, essa daqui, pessoal, que é a pirâmide da Lua, mais ou menos uns 40 metros de altura, uns 60, 70 degraus. Antigamente podia subir, hoje em dia não pode, mas um ponto que eu acho interessante de mencionar é o seguinte, olha como é que ela tem 1, 2, 3, 4, 5 pisos, né? Por quê? É uma hierarquia maior. A gente já tinha mencionado, quanto mais alto, mais hierarquia. Um outro ponto também que é muito louco, é como que tudo aqui é muito misterioso, assim, de certa forma. Por quê? Não se sabe qual é o verdadeiro nome daqui, né? Teotihuacan é o nome que deram, que significa lugar onde o homem se converte em Deus, né? Os homens se convertem em deuses. Mas a verdade é que não se sabe qual é o nome real daqui. Igual esse lugar, essa avenida gigantesca aqui que eu estou, ela é a avenida, né, a Calçada de los Muertos. Mas também não se sabe qual era o nome verdadeiro. Quando os espanhóis chegaram aqui, eles destruíram muito do que tinha de conhecimento, do que dava para queimar, madeira, papel, conhecimento. Os colonizadores, para variar, destruíram. Então é um lugar ainda hoje cercado de muito mistério. Um ponto que eu acho interessante de comentar é o seguinte, o cerro lá atrás, o Cerro Gordo, e a pirâmide de la Luna, elas estão alinhadas, né? A mesma coisa acontece em Machu Picchu. Esqueci qual que era a pirâmide, mas eles também gostavam de fazer alinhados, né? As construções que eles faziam alinhados com montanhas, né? Que muitas vezes montanhas eram vistas como deuses. O Cerro Gordo lá atrás, que era inclusive um vulcão naquela época. E nesse vulcão eles iam pegar as pedras para construir todos esses palácios. Eu decidi um domingão para vir para cá. É um dia que claramente está muito cheio. Vem cerca de 2 milhões de pessoas por ano visitar aqui. Logo no domingão aqui deu uma apertada, mas tá bom, tá dando para caminhar de boa pelos lugares pelo menos. Tava comentando aqui o mestre Oscar, algo muito interessante, ele é arquiteto e ele estava falando sobre as medidas daqui, de como que eram construídas. De la base
de la pirámide se mide en unidades de medida teotihuacana, que vienen basadas en el calendario ritual de 260 días. Entonces la base corresponde a 260 unidades de medida teotihuacana, la cual corresponde a el centro del cuerpo, al dedo central, y corresponde a 83 centímetros. Esto viene siendo un múltiplo de los 260. Viene bajando desde 260, entre 130, 65 y así hasta llegar a un múltiplo que se utiliza para la construcción y para muchos elementos de diseño en la cultura teotihuacana. 260 unidades de medida teotihuacana que la pirámide de Egipto. Aqui, pessoal, era onde rolava muita purificação, onde as pessoas se purificavam antes de ou entrar ou ir para a Pirâmide do Sol. E uma coisa que ele estava me falando que eu achei incrível, o Oscar, é que essa Pirâmide do Sol, que também não se sabe realmente qual era o nome dela, né? Os nomes aqui se deram a partir de o que os geólogos assumiam, né? Arqueólogos assumiam, mas enfim, essa pirâmide ela foi construída para proteger o aquífero que tinha aqui embaixo. É um aquífero gigantesco. Lembrando, né, que toda essa cidade, tudo isso aqui foi construído em um lugar muito estratégico pela abundância em recursos que tinha. Então todas as pedras que construíram esse lugar vieram do Cerro Gordo, que provinha as pedras vulcânicas. E isso daqui, né, essa pirâmide gigante, para proteger o aquífero, que tinha um corpo de água gigantesco aqui embaixo, e com água dá para se fazer tudo. Regar as plantações, dá para se alimentar, dá para se hidratar os animais, enfim. Sem água não há vida. E inclusive uma das teorias que dizem do porquê o povo originário daqui se foi, é porque, querendo ou não, são 800 anos, desde quando começou a ser construída até o momento em que se foi. Então existem muitas teorias, né, do porquê as pessoas saíram daqui. Uma das teorias é que o aquífero, né, que ficava aqui embaixo dessa pirâmide do Sol, a água simplesmente acabou. Não se sabe exatamente, né, quais são as razões pelo qual as pessoas se foram, né, pelo qual o povo se foi daqui. Essa é uma das teorias. Aqui estamos a 2.600 metros da Pirâmide da Lua, lá no fundo, Pirâmide do Sol e Quetzalcoatl. Quetzalcoatl, que é o Deus da renovação. Tudo muito místico, tudo muito bonito, tudo muito conectado com a natureza, como é de se esperar, não? Maravilhoso. Essa pirâmide aqui de Quetzalcoatl, onde está esta estrutura branca, antes, né, embaixo tem um corredor que passa aqui por embaixo, e dentro desse corredor, como vocês podem ver aí na imagem, é onde aconteciam vários rituais de comunicação das pessoas. Elas desciam, iam falar com os sacerdotes, entregavam as oferendas delas, e aí elas pediam, né, respostas sobre determinados temas. E esse achismo educado é baseado no que os arqueólogos encontraram aí embaixo. Eles encontraram algumas pedras, acho que é o lício, que funciona muito como um material de comunicação mesmo. Isso aqui, pessoal, é a pedra de obsidiana, que o pessoal daquela época usava para ver o sol. Vamos ver se dá para ver. Pelo olho aqui dá para ver bem demais. Vamos ver como é que dá para ver pela câmera do celular. Bueno, aquí estamos en la pirámide de Quetzalcóatl, que algunos arqueólogos ya denominan como la pirámide del pacto. ¿Por qué el pacto? Porque son los tres reinos, el subterráneo, el terrestre y el celeste. La cabeza de Tlaloc, que representa lo celeste,
la cabeza de Quetzalcóatl, que representa el inframundo o el mundo subterráneo, y las cabezas de los jaguares, que representan el mundo terrestre. El pacto, ¿por qué? Porque protegían lo que se comercializaba aquí, por ejemplo, los granos de maíz, el cacao, productos del mar, todos esos lugares distantes protegidos por estas tres fuerzas. Bom, amigos, com a pirâmide do Sol e com a pirâmide da Lua lá no fundo, vamos chegando ao fim de mais uma aventura arqueológica nesse canal. Me contem aí nos comentários se vocês conheciam aqui sobre Teotihuacan. Igual eu falei, aqui é um dos maiores mistérios arqueológicos do mundo. Eu estou terminando o vídeo aqui na Calçada dos Mortos, que muito provavelmente não tinha esse nome. Igual a Pirâmide do Sol também não tinha esse nome. Pouco se sabe, muito se acha, muito se assume, mas é um lugar incrível, um lugar muito bonito. Espero que vocês tenham curtido aí. Deixem o seu likezinho e em breve nos vemos em mais uma aventura pelo mundo.